Chamados, eleitos e fiéis, Salmo 34. Este salmo fala sobre uma realidade contagiante, a saber, a adoração ao Senhor Deus Trino de Israel e como isto influencia a vida do salmista e do seu povo, consequentemente em nossas vidas. O Salmo de número 34, verso 7 diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provavelmente é o verso mais conhecido do Salmo 34. Muitos repetem este verso e conhecem o verso porque ele tem uma mensagem muito especial. O anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. E o Salmo 34, ele é uma realidade contagiante porque, em primeiro lugar, ele apresenta um convite. E este convite ele é repetido duas vezes no Salmo, do verso 1 ao verso 3 e do verso 11 até o verso 14. Então, no verso 34, no capítulo 34, verso 3 diz assim: engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Esse é um convite, a primeira parte do convite. No verso 11 está escrito: vinde, filhos, ouvi-me e vos ensinarei o temor do Senhor. Então o salmista está repetidamente convidando as pessoas a virem e a adorarem ao Senhor nosso Deus. Então o convite é feito em duas partes. Na primeira fala sobre o júbilo, na segunda parte fala sobre aqueles que são justificados pela fé e justos em seu caráter buscam o Deus Trino em adoração. Mas este convite ele é embasado numa argumentação, ou seja, existe uma razão na vida do salmista para apresentar tal convite. E o convite ele acontece dos versos 4 ao verso 6, a primeira parte do convite, e a segunda parte vai dos versos 15 ao verso 18. Então, nestes versos, o salmista apresenta a razão para que as pessoas atendam ao convite. Ele começa o verso 4 dizendo: porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são feitas com fidelidade. E aí ele segue apresentando a sua argumentação. E esta argumentação segue de novo dos versos 15 ao verso 18. Verso 15: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Verso 18: perto está o Senhor dos que o temem e que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Então, o salmista, ele pela segunda vez apresenta a razão deste convite. E em terceiro lugar, o salmo fala sobre uma convicção de alma, uma convicção existencial que o salmista tem. Esta experiência vem então dar lugar à razão que nós acabamos de ver, que leva ao convite que eu falei no início. Então a convicção, ela também aparece no salmo em dois momentos, do verso 7 ao verso 10 e do verso 19 ao verso 22. E nessa parte da convicção, ele fala coisas maravilhosas. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor vós seus santos, porque nada falta aos que o temem. Os leõezinhos necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem algum lhes faltará. Então, aqui você tem a convicção. E esta convicção, ela é repetida dos versos 19 em diante. Muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor os livra. Então, você vê que há um convite. Este convite ele é embasado numa razão, e esta razão ela é embasada, por sua vez, na experiência, e o salmista sabe do que está falando. E eu quero chamar então sua atenção para o verso 7, e Spurgeon fala sobre o anjo do Senhor. E Spurgeon, no seu comentário, ele diz que este é o anjo do pacto.
Este não é outro senão o Senhor Jesus Cristo, que aparece no Antigo Testamento, e a mensagem é que o Senhor Jesus Cristo sempre esteve, sempre estará com o seu povo, assim como Ele estará conosco hoje, nestes dias de grandes incertezas, desafios, medos, escassez. E o anjo do Senhor, ele se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. E é interessante que no verso 35 de 2 Reis 19, o anjo do Senhor, ele toca no exército assírio que veio atacar o povo, e assim deixando o rei Ezequias numa situação dificílima, se não impossível. Mas Ezequias, juntamente com Isaías, eles buscam a presença de Deus, e em resposta à adoração deles, que engrandeceu o Senhor sobre o problema, que eles abriram a carta diante de Deus, colocaram no chão e juntamente com a carta se prostraram, Deus entra em ação e o anjo do Senhor toca o inimigo, e o inimigo então é eliminado, Israel é salvo. O anjo do Senhor, meus queridos irmãos e amigos, no Salmo 37 e em outras passagens do Antigo Testamento, é o Senhor Jesus Cristo. E esse Senhor Jesus Cristo é tão maravilhoso que a única forma que eu tenho agora de tentar demonstrar a grandeza deste Cristo é falar sobre outros anjos. Então eu quero chamar sua atenção para Apocalipse, no capítulo 18, e a palavra de Deus diz no verso 1: Depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com a sua glória. Não, preste atenção, este anjo não é o Senhor Jesus Cristo, mas é um dos anjos do Senhor, deste exército celestial que está submisso à autoridade do Senhor Jesus Cristo, o anjo de Israel. E se este anjo, que é apenas um dentre vários, foi capaz de iluminar a terra com a sua glória, quanto mais Cristo poderá um dia iluminar, quando em seu retorno ele voltar em glória completa. Essa é a questão. No capítulo 18 de Apocalipse, o verso 21, diz o seguinte: Um forte anjo levantou uma pedra, qual uma grande mó, e lançou-a no mar, dizendo: Com igual ímpeto será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. E aqui diz, um outro anjo, um anjo capaz de com um só movimento eliminar Babilônia, aqui símbolo de toda a maldade. E para terminar, Apocalipse capítulo 20, 1 e 2, a palavra de Deus diz: E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. O ponto que eu quero estabelecer é este: quando Jesus Cristo em sua glória se manifesta, não é o Senhor Jesus Cristo que vai prender Satanás, o diabo, o falso profeta. Ele apenas envia um dos seus anjos. E este anjo, que tem corrente nas mãos, é capaz de prender o inimigo das nossas almas. Para mim, isto aponta para a grandeza do Senhor Jesus Cristo, acima de Satanás, acima dos reis da terra, acima dos anjos, arcanjos, serafins e querubins. Jesus Cristo é único, ele é grandioso, ele é glorioso, poderosíssimo. E este é o Senhor Jesus Cristo descrito no Salmo 37. O anjo do Senhor se acampa ao redor
dos que o temem e os livra. E se outros anjos do exército celestial foram capazes de fazer aquilo que acabei de escrever, iluminar toda a terra, destruir Babilônia, prenderem Satanás, sem que Jesus Cristo precisasse se movimentar do seu alto e sublime trono, apenas obedecendo à voz do grande e todo-poderoso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que majestade nós estamos desfrutando hoje. Que beleza, que esperança, que realidade abençoadora de saber que o anjo do Senhor, o anjo de Israel, nos termos do Antigo Testamento, mas como Spurgeon diz, o Senhor Jesus Cristo, em meio ao seu povo, ao redor do seu povo, comigo e contigo, em meio a todas as incertezas. Quão glorioso é o convite para adorá-lo. E este convite vem com base histórica, racional. E é esta razão que me leva ao convite ser aceito em minha alma e me leva, como salmista, a uma convicção. Porque no final das contas, é isto que importa. Que o salmista tenha a experiência que lhe dá a argumentação para fazer o convite. E assim eu espero que eu e você experimentemos a glória de Cristo, o anjo de Israel, o capitão dos exércitos celestiais, presente conosco, ao nosso redor, trazendo tudo aquilo que nós necessitamos para uma vida piedosa neste mundo e uma vida plena para toda a eternidade. Que Deus para isto nos ajude. Que você tenha um resto de dia muito abençoado na presença do Senhor e até a próxima.